foi a que esteve lá em todos os momentos, não o abandonou. Então vamos lá, meus irmãos, esse é o testemunho que eu tenho em relação ao meu pai. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, do versículo 25 ao 31. 1 Coríntios 1, 25 ao 31. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós, irmãos, nós vivemos tempos difíceis, tempos de apostasia, fim dos tempos realmente. E para que nós não sejamos enganados por obreiros fraudulentos, por pastores, falsos pastores, pastores mentirosos, nós precisamos ter um espírito do discernimento. Isso é fundamental na vida do cristão. Mas não é difícil entender entender o caráter de Cristo e a vontade dele para as nossas vidas. Não é difícil. A Bíblia nos dá todo o direcionamento. O Evangelho é um rico meio de paradoxos. A gente pode começar analisando pela cruz. A cruz do Calvário foi um dos símbolos mais doloridos, mais desprezíveis, mais horrível de todos os tempos, mas em contrapartida, ele se tornou na mais profunda mensagem e na maior luta e vitória da vida sobre a morte. Foi somente através da cruz que nós, hoje, o ser humano consegue obter sua salvação. Deus trabalha o tempo todo com obras extremamente significantes ao pensamento humano, mas tremendos diante de sua misericórdia e graça. O que parece loucura, às vezes, para o mundo, torna-se sabedoria nas poderosas mãos de Deus. 1 Coríntios 1, 23, eu separei aqui para nós lermos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Irmãos, nós não podemos deixar de entender o caráter de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas neste final dos tempos. Nós precisamos entender, é fundamental. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que sofrem perseguições, os que padecem lutas, dificuldades, porque é nesse momento que ocorre uma tremenda missão, que se inicia, na verdade. Sai o homem do cenário central e entra o mover do Espírito Santo de Deus. O homem carnal jamais poderá compreender a soberania divina e o meio pelo qual Deus trabalha. Até os nossos inimigos, a carnalidade deles não permite, é profundo demais para a carne. A carne é superficial, ela não consegue entender os mistérios de Deus. Meus irmãos, hoje a gente vê pastores que estão pregando o verdadeiro, genuíno evangelho de Cristo, sofrendo rejeições e sendo aborrecido pelo mundo. Mas isso não é uma coisa que acontece agora, está acontecendo recentemente. Isso já vem acontecendo desde o início dos tempos. Todos aqueles que levam a mensagem de Cristo são aborrecidos, são rejeitados. Enquanto o mundo está vendo os pastores em ricos púlpitos, com inúmeros títulos, cercado de seguidores, de mídia, Deus
diz que ele conhece o coração do homem, ele não trabalha em corações que não seguem a Jesus Cristo. Deus não está nos negócios dessa vida. Eu separei aqui, 2 Timóteo 2, de 3 a 5. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. É na humilhação que o mundo proporciona é que Deus está trabalhando. É na obediência, é no amor. Por isso, os discípulos de Jesus Cristo, Estevão, apóstolo Paulo, foram rejeitados, foram detestados pelo mundo. Eles foram odiados. O evangelho genuíno, ele não é amado. A verdade dói, ela incomoda. Vou falar disso mais adiante. Meus irmãos, às vezes os pastores se perguntam, meu Deus, estou passando... As pessoas, em geral, não só os pastores, estou passando por momentos de luta, momentos de dificuldade, mas é nesse momento que Deus está trabalhando. A gente não pode nem se indignar com os homens que estão cometendo injustiça no nosso caminho. A palavra de Deus diz, a gente tem que entregar eles para a justiça divina. Então, se você está sendo perseguido, passando por lutas, glorie-se. Você é bem-aventurado. Glórias ao Senhor por isso. Meus irmãos, Deus não mantém homens em lugares privilegiados por muito tempo quando se trata de um ministério. E eu vou explicar isso para vocês. Vocês estão vendo aqui, dos sinceros, um pequeno grupo, poucas pessoas seguindo, pouquíssimos. Por quê? Porque a verdade bíblica dói, ela machuca, ela às vezes é até inaceitável. Então, vocês não vão ver números. Doutor Pedrosa comenta muito sobre isso. Vocês não vão ver multidões seguindo o Doutor Pedrosa. Vocês não vão ver multidões seguindo pastores aí que estão pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Cristo. Porque a visibilidade, as honrarias, o destaque, as alianças com o mundo, só quem oferece e dá é Satanás. O que eu estou falando não é antibíblico, não. Vamos a Mateus 4, de 8 a 10. Vou ler para vocês. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É por isso que vocês estão vendo tantos pastores em apostasia, porque Satanás prepara grandes homens, grandes personalidades, homens extremamente carismáticos, que influenciam massas. Para quê? Para levar adiante os seus intentos. Satanás está conduzindo todas essas massas, todo esse povo que está se dizendo, eu sou cristão, eu sou evangélico da boca para fora. Está conduzindo todo este povo para o governo do anticristo. Por quê? É o anticristo que promete, vai prometer, está prometendo já, através de diversos capatazes, vamos dizer assim, dos mordomos dele. Eles têm prometido paz, essa paz que o pastor Enoque tem comentado, tem falado muito através do reverendo Moon, o reverendo Moon que se aliançou com o Samuel Ferreira, o Manuel Ferreira, Samuel, filho dele. O Manuel Ferreira está se aliançando com um homem que promete a paz. É exatamente isso. E o que está acontecendo com o pastor Enoque? Está sofrendo o quê? Perseguição, rejeição. Está sozinho. São poucos que se preocupam, que estão dando ouvidos a ele. Estão dizendo realmente,
Não, mas a multidão está olhando, não. Mas aqueles pastores estão em púlpitos aí grandiosos, em púlpitos abençoados. Quanto eles não arrecadam por mês, por ano? Ah, mas quantas pessoas eles não estão ajudando? São homens carnais, homens que estão procurando, estão se aliançando, estão procurando cegar as ovelhas para que elas não recebam suas bênçãos, para que elas não recebam a sua salvação. Então, esses homens estão subindo nos púlpitos, enganando essas ovelhas. Gente, meus irmãos, Deus trabalha de forma completamente oposta. Apesar da ação divina, a ação divina ser sempre imprevisível, Deus pode levar o homem, o seu servo, a alguns momentos a certas condições necessárias, a fim de que sua obra se complete, mas será sempre com a finalidade de que seu nome seja glorificado. Então, meus irmãos, por exemplo, um servo de Deus, um homem, um pastor, pode ser conhecido mundialmente? Pode. Ele pode ser conhecido por sua mensagem, mas ele não vai ser amado pelas massas, pela multidão. Ele vai ser, em sua grande maioria, rejeitado. Porque é assim que Deus trabalha. É quando o mundo te rejeita, te aborrece, te anula, te persegue. É nesse momento que sai o homem, o personagem, e entra o mover do Espírito Santo. Deus não leva homens a lugares altos, envolvidos com política, envolvidos com coisas deste mundo. Deus não está em negócios desta vida. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz, eu separei aqui, João 3, de 30 a 31. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso que vocês vão ver homens extremamente humildes, homens que estão, às vezes, há anos falando sozinho, como o doutor Pedrosa, o pastor Enoque. É nesse momento que Deus está trabalhando e está se fazendo ser conhecido mundialmente por suas mensagens. E este homem que está pregando a verdadeira mensagem de Cristo nunca vai receber honrarias do mundo. Até mesmo porque o nosso galardão não é aqui, é nos céus. Isso é bíblico. Nada do que eu estou falando aqui é antibíblico. Tudo é provado pela palavra. Esses homens que estão recebendo condecorações, que estão se aliançando com o mundo, isso está errado. Isso não é o mover de Deus. Esse pastor que recentemente pregou nessa escola de formação de líderes da Associação Vitória em Cristo, T.D. Jakes, esse americano, ele pregou sobre Jesus. Jesus era um homem estrategista, uma mensagem extremamente carnal. Vou deixar para uma próxima oportunidade falar sobre isso. É uma mensagem, eu fiz um estudo também sobre isso, refutando que Jesus não era um estrategista. Esse mesmo homem, T.D. Jakes, ele está aliançado com Hollywood. Vocês podem procurar na internet. Ele está se aliando a Hollywood para produzir filmes cristãos. E quando ele diz, quando falam, mas pastor T.D. Jakes, qual será o cunho, qual será a mensagem desses filmes cristãos? Ele fala que vai ser de humor. Ele não fala que vai ser aquela mensagem comum, que está todo mundo acostumado. Então, por aí vocês estão vendo só uma pincelada do que o homem carnal faz numa igreja, faz estragos. O homem carnal comete estragos numa pregação. Então, meus irmãos, prestem muita atenção, cuidado. Sejamos como bereanos, assistamos uma pregação e nós vejamos se ela está de acordo com a Bíblia. Que nós vejamos, está de acordo com a palavra? Se estiver de acordo, sim. Se não, rejeitem esta pregação. Tomem muito cuidado. A palavra de Deus nos fala sobre o galardão. Em Provérbios 22:4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mas, em Eclesiastes 2:17,
Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Para fazer a obra de Deus é preciso primeiro conhecer o caráter de Cristo. Porque senão, se não houver o mover do Espírito Santo, o trabalho dele, a gente vai estar fazendo um trabalho para Satanás. Então, tenhamos cuidado com o que nós falamos, com o que nós dizemos. Nós servimos a um Deus de paradoxos. Irmãos, se o mundo está nos amando, a gente é um inimigo de Deus. Porque o mundo nos coloca em posições privilegiadas, promove alianças com a gente. Isso não é de Deus. Está escrito em 1 Timóteo 5,6, mas a que vive em deleite, vivendo, está morta. Ou seja, quem é exaltado nesta terra está morto. Morto por quê? Porque ele vive para a carne. Ele ama as paixões dos pecados da carne. Em Provérbios 21:17 fala: o que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Quem busca prazeres neste mundo está morto espiritualmente. Por isso, vocês estão vendo pastores mortos pregando, mortos espiritualmente. Eles estão arrancando a lã de suas ovelhas, estão pregando a falsa teologia da prosperidade, conduzindo ao falso evangelho do anticristo, aquele evangelho que vai conduzir aquela mensagem que vai conduzir a paz, a prosperidade financeira, a igualdade social. É isso que Satanás promete. E os pastores estão prometendo uma falsa teologia. Se esse pastor está fazendo, se ele está pregando no púlpito esse tipo de mensagem, ele é um morto espiritualmente. E se ele não se arrepender naquele grande dia, Deus vai virar suas costas para ele, ele vai ser lançado no inferno. Isso é bíblico. A nossa verdadeira recompensa não é aqui, é nos céus. Que eles não procurem encher os bolsos com as ovelhas que estão padecendo muitas vezes necessidade. Eles estão comprando emissoras de TV, estão concorrendo entre si, um se degladiando contra o outro. E esse tipo de coisa é uma mensagem anticristã, é um falso testemunho. Eles estão usando os meios de comunicação para levar uma falsa mensagem. Eles estão pregando aquilo que Deus não mandou pregar, aquilo que Deus não mandou pedir para suas ovelhas. E eles ainda por cima estão amaldiçoando pastores e ovelhas, que estão combatendo até as obras infrutuosas deles. Olha o que diz em 1 Coríntios 9:18. Logo, que premo tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Em Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças dai. Então, tomem cuidado com o tipo de mensagem que vocês estão ouvindo. Nenhum dos discípulos de Cristo prosperou, nenhum deles teve fama, teve status, teve condecorações. Tem pastor aí recebendo condecoração, recebendo cadeiras em lugares privilegiados para poder fazer parte da política, para poder levar, para poder cumprir os intentos deles. E Deus não está nisso, não. Tem que tomar muito cuidado, porque Deus trabalha nos humildes, Deus trabalha com as coisas até vis desse mundo. O mundo não dá cadeira, não dá lugares para um cristão falar. O genuíno cristão, não. Eles aborrecem o verdadeiro evangelho de Cristo. Estevão, apóstolo Paulo, os discípulos, o que eles sofreram? Torturas e morte, foram rejeitados.
Então, a verdade pregada por Jesus Cristo foi rejeitada pelo mundo. Homens que chegam à posição de destaque ministerial usam diversos tipos de artimanha para poder enganar as ovelhas. E a principal delas é falar aquilo que todos querem ouvir. A principal, até o Maxwell me falou certa vez, a principal característica de um falso profeta é falar aquilo que todos querem ouvir. Então, tomem cuidado, porque a mensagem de Cristo nem sempre ela é aquilo que nós queremos ouvir. Ela vai de confronto ao nosso coração, aos nossos pecados, os nossos defeitos, os nossos erros. A palavra de Deus diz, a gente tem que provar os espíritos todos, para ver se esses espíritos são de Deus. Não é difícil discernir, tem que meditar na palavra. Esses homens estão conduzindo muitas ovelhas para o reinado do anticristo. Tomem cuidado. E eu vou deixar para meditação, não vou me estender, para os irmãos lerem 2 Coríntios 11, de 3 a 30, que fala sobre apóstolo Paulo se gloriar nas fraquezas dele. É a única coisa que ele tem que se gloriar. Que é nesse momento que Deus está trabalhando. São nas nossas fraquezas, nossas necessidades, naquilo que a gente padece, naquilo que o mundo persegue. Nesse momento é que Deus está trabalhando. Eu agradeço a oportunidade e desejo que Deus abençoe a todos em nome